Existe, enraizado nesse projeto neoliberal, o objetivo de apagar, destruir e nivelar hierarquias sociais, culturais e, sem falar, geopolíticas. Então, é claro, há um elemento totalitário muito presente nisso, mas não funcionou. Não funcionou por 7 anos, a menos que você conseguisse unir grandes parcelas da sociedade pela violência. E também não funcionou na Geórgia. Não acho que vá funcionar na Armênia. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com Pisha Karian e Eli Kazradze. Pietro é um historiador armênio da Higher School of Economics, em São Petersburgo, e Lasha é um analista georgiano de relações internacionais que trabalha nos Estados Unidos como oficial de ligação da Sukhumi State University. Hoje queremos discutir os muitos desdobramentos na região do Cáucaso. Desde a repressão do governo armênio, as forças de oposição, até a renovada pressão da OER sobre a Geórgia e as políticas antagônicas do Azerbaijão em relação à Rússia. Muita coisa está acontecendo neste momento. Então, Pietro, Lasha, sejam bem-vindos de volta. Obrigado, Pascal. É óbvio aqui. É ótimo ter vocês dois de volta, porque tantas coisas estão acontecendo agora. Talvez possamos começar com essa repressão na Armênia contra forças de oposição, mas também contra a Igreja. Pietro, já que esse é o seu país, você pode nos contar mais sobre isso? Bem, quero dizer, o Pashinyan está ficando completamente louco contra a Igreja Apostólica Armênia. E eu quero colocar isso em um contexto onde você sabe, a Armênia, claro, não é a única na região pós-soviética. Está acontecendo uma espécie de repressão contra as igrejas ortodoxas em todos esses países que faziam parte da União Soviética. Vimos o caso com o Zelensky, vemos o caso com a Sandu, e até na Geórgia, a Zourabishvili vai contra a igreja. Temos esse caso, o Lasha provavelmente poderia falar melhor sobre isso do que eu. Mas no caso da Armênia, é realmente uma questão muito séria, porque a igreja é fundamental para a identidade armênia. Então os armênios foram a primeira nação, segundo a tradição, a adotar o cristianismo no ano 301 d.C. Bem, essa é a data tradicional, 301 d.C. Eles foram a primeira nação cristã. Os estudiosos debatem o ano exato em que a cristianização aconteceu, mas o cristianismo é uma parte fundamental da identidade armênia. Quero dizer, mesmo quando a Armênia foi invadida por estrangeiros durante séculos, a igreja atuou como uma espécie de proteção que garantiu a preservação da identidade, a língua, a cultura, tudo. E também até mesmo o alfabeto armênio, que foi inventado por São Mesrob Mashtots no ano 404 do Berente. Ou, na verdade, pode ter sido em 405 ou 406. Há datas diferentes, novamente, que os estudiosos utilizam. Isso também foi um desdobramento da identidade cristã da Armênia. O cristianismo significa muito para a Armênia e para os armênios. E mesmo se você olhar para a arquitetura das igrejas, certo? É extraordinariamente única, é extraordinariamente importante. Mas mesmo assim, Pashinyan quer ir contra isso. E por que ele quer ir contra isso? Porque a igreja é uma das forças remanescentes na sociedade armênia, onde pode haver um tipo de foco de oposição. Ela é independente do Estado, é independente do Partido Contrato Civil que Pashinyan lidera. E por isso, por ser uma força independente, e por ter um enorme apoio popular, certo? Agora, as avaliações do Pashinyan. Você também precisa pensar nisso dessa forma. Em um certo momento, Pashinyan, quando assumiu o poder, tinha avaliações muito altas. E agora a aprovação de Pashinyan está em 13%, ou até menos de 13%. Realmente caiu muito. Enquanto isso, a igreja tem uma aprovação e um índice de confiança pública acima de 90%. Então você precisa pensar por esse lado. A igreja é uma instituição imensamente respeitada na Armênia. E ir contra ela, na verdade, prejudicou ainda mais o Pashinyan. Então quando você vê a polícia armênia indo até os portões de Etchmiadzin,
Etchmiadzin é o centro da Igreja Apostólica Armênia. É o Vaticano da Igreja Apostólica Armênia. Quando você vê isso acontecendo, quando eles vão contra a Igreja de uma forma tão violenta e visceral, as pessoas reagem a isso. Pashinyan também usa uma linguagem muito grosseira e desrespeitosa em relação à Igreja. Ele faz insinuações sobre a vida pessoal dos católicos, ou seja, o patriarca da Igreja Apostólica Armênia. Então isso é algo extremamente sério acontecendo, mas também mostra que Pashinyan não está preocupado com sua identidade nacional. Ele não está realmente preocupado com o destino de seu país. No fim das contas, ele está realmente mais preocupado, em primeiro lugar, em preservar seu poder político e, em segundo lugar, em implementar os planos e ideias daqueles a quem ele é leal no Ocidente, certo? Então Washington, Bruxelas, ele o segue custe o que custar. Esse é outro elemento dessa questão. Além disso, quero acrescentar mais uma coisa. Houve um empresário armênio muito proeminente, Samvel Karapetyan, que manifestou apoio à Igreja. E ele nem chegou a dizer explicitamente nada sobre derrubar o governo armênio. Ele apenas disse que iria apoiar a Igreja. E o Pashinyan foi muito duro com ele também. Então esse é mais um elemento dessa saga que está acontecendo agora. Uma pergunta de acompanhamento para você, e depois vou pedir para Lasha reagir diretamente ao que está sendo discutido aqui. Mas a pergunta de acompanhamento é que nós soubemos primeiro sobre essa repressão acontecendo, que meio que surgiu do nada. Ficamos sabendo disso no dia 25 ou 26 de junho, então há cerca de um mês. E 4 dias depois, em 30 de junho, houve uma reunião, Pashinyan com Kaja Kallas. Não me lembro se ela foi para a Armênia ou se ele estava em Bruxelas, mas houve uma reunião, e Kaja Kallas declarou que os laços entre a Armênia e a UE nunca estiveram melhores, e que a Armênia é um forte aliado democrático, blá blá blá. E isso aconteceu 4 dias depois do início dessa repressão. O que você acha disso? Bem, eu acho que muito disso também se encaixa no contexto do que aconteceu recentemente com o Irã. Porque quando houve a chamada Guerra de 12 Dias, em que Trump e Israel estavam atacando o Irã, existiam ameaças muito sérias ao Irã, talvez de ser fragmentado ou dividido, ou até mesmo de haver uma mudança de regime lá. Sabe, chegou-se a falar que talvez Netanyahu conseguiria derrubar a República Islâmica e trazer o filho do Shah de volta. Mas no fim das contas, nenhuma dessas ideias fantasiosas se concretizou. Houve uma união em torno da bandeira. E no final o Irã conseguiu conter essa agressão que vinha dos Estados Unidos e de Israel contra eles. E na verdade o que isso fez foi reforçar, tanto do ponto de vista de Teherã quanto de Moscou, a importância do Irã. E também do ponto de vista russo, especificamente o russo, a importância do Irã e sua posição no Cáucaso é significativa. O Irã é visto como um país importante que basicamente ajuda a reforçar a posição russa no sul pós-soviético, ou seja, no Cáucaso e na Ásia Central, e também se conecta com a China e os BRICS, certo? Então isso enfatizou a importância do Irã e também reforçou a importância do Cáucaso tanto para a Rússia quanto para o Irã. O Cáucaso se tornou ainda mais importante porque, como também sabemos no contexto desta guerra com o Irã, o Azerbaijão estava permitindo que Israel usasse seu território para lançar esses ataques de drones contra o Irã. Então, de repente, o Cáucaso como um todo, não apenas o Azerbaijão, mas também a Armênia e a Geórgia, voltou a ser uma região de maior atenção, uma área que passou a ser mais observada tanto por Moscou quanto por Teherã. Por causa disso, acredito pessoalmente que esse é um dos principais motivos pelos quais Pashinyan realizou essa repressão agora, porque ele começou a conversar, você sabe, com Katurian agora, porque ele realmente quer reforçar sua posição. Ele também espera que a União Europeia possa ajudar a fortalecer sua posição na Armênia, porque entende, e talvez tema, que agora com Rússia e Irã enxergando mais valor na região do Cáucaso, o valor da Armênia
aumentará. Porque eles entendem que, se a Armênia tivesse um governo que realmente atendesse aos interesses do povo armênio, então, de repente, o que você teria seria um governo muito mais favorável ao BRICS, à integração Norte-Sul, a Moscou e Teherã, e menos ao Ocidente. Mas com Pashinyan lá, Pashinyan está quase forçando o país, contra a sua vontade, a se tornar parte da esfera ocidental da UE, mesmo que esteja muito claro para muitos armênios, aliás, que a UE perdeu um pouco do seu brilho, que a realidade da UE e seus problemas estão se tornando cada vez mais evidentes, até mesmo para cidadãos do espaço pós-soviético. Então, essa é meio que a história resumida. Espero que isso responda à sua pergunta. E não vamos esquecer que isso também acontece logo após a Armênia basicamente abrir mão de Nagorno-Karabakh. Quero dizer, o Azerbaijão conseguiu conquistar, mas a Armênia nem sequer tentou pedir ajuda aos russos. Não, eles não pediram. Veja, ele não quis. Lasha, como você entende o que está acontecendo na Armênia neste momento? Claro. Primeiro, só quero fazer alguns breves comentários sobre a Igreja Armênia. De fato, ela faz parte da consciência nacional da Armênia, assim como a Igreja Georgiana é para os georgianos. Ela desempenhou um papel ao longo dos séculos. No caso da Geórgia, acho que foi em 337 d.C., através do rei Miriam, quando o cristianismo foi adotado. Então faz parte da Gênese, se quiser, ou Gênese. E também Santanina, sim, com certeza. Quero dizer, olhe para isso. Em primeiro lugar, também mencionei isso para o Glenn, onde estamos, certo? Isto é a Anatólia. Isto é a Capadócia. Isto é o Oriente Médio. É aqui que tudo isso, sabe, basicamente nós nos formamos como nações no sul do Cáucaso, sob a influência do Oriente Médio e da região mais ampla, já que o sul do Cáucaso é chamado de Grande Oriente Médio. Mas seja como for, eu entendo o que o Petro está dizendo em um nível muito mais profundo. E me identifico que ele está dizendo, porque Ftethasednonis, ever semelhante to Ford, it's a strength de Saakashvili estava no poder. Very similar, if not identical patterns when Saakashvili was in power. There was a perception, collective perception in the Georgian society that he... Havia uma percepção coletiva na sociedade georgiana de que ele estava indo contra a corrente do contexto sociocultural e histórico da Geórgia ao criticar ou se opor à igreja. Em outras palavras, politicamente falando, e havia algumas evidências factuais disso também, existia essa percepção amplamente aceita de que Saakashvili e seu movimento nacional unido eram contra a igreja georgiana, ou seja, contra a tradição. Sabe, a ideia era que Saakashvili deveria ser totalmente voltado para a modernização da Geórgia, certo? Então essas narrativas estavam sendo construídas, mas isso realmente acabou explodindo na cara deles. But it really exploded in their faces, and in many respects. E em muitos aspectos a igreja resistiu. Isso desencadeou uma espécie de reação social contrária, com aspectos talvez de nacionalismo georgiano. Portanto, é bastante plausível que Pashinyan provavelmente enfrente a mesma reação contrária dentro de sua sociedade, ao se opor a uma instituição tão profundamente enraizada e arraigada como a Igreja Apostólica Armênia. Essas questões tocam em um nervo exposto. Elas tendem a fazer isso. Você pode chamá-las de antiquadas, impraticáveis e necessitadas de reformas, mas isso é algo tão profundamente gravado no inconsciente coletivo da Geórgia e da Armênia, que sempre achei que, politicamente falando, ir estritamente contra isso sempre foi um erro no caso georgiano. Has always been a mistake in the Georgian case. You gotta find a common language and a common, platform. Você precisa encontrar uma linguagem comum e uma plataforma comum para lidar e desenvolver a política interna com instituições tão fortes como a Igreja Ortodoxa Georgiana. Então, eu entendo de onde o Petro está vindo nesse ponto. E realmente acho que isso também é impulsionado pelo Ocidente, de forma semelhante ao que acontecia no governo Saakashvili. Talvez o Petro concorde comigo nisso. Porque isso pode ser motivado, ou talvez impulsionado, pelo Ocidente coletivo, no sentido de não necessariamente modernizar a sociedade armênia,
mas certamente criar dificuldades ao apressar as reformas e assim por diante. Porque veja, foi isso que aconteceu na Geórgia. A Igreja Ortodoxa era vista como um grande freio conservador, uma espécie de força social retrógrada, que não permitia que essas reformas neoliberais, neoeconômicas e ocidentais fossem implementadas com rapidez suficiente. Por que essa situação me lembra tanto de como o comunismo reprimiu as igrejas por 60 ou 70 anos, não conseguiu erradicá-las, e como parte da mudança que aconteceu, a mudança que realmente derrubou os governos comunistas, veio justamente das igrejas. Famosamente, é claro, na Polônia. Só quero acrescentar algo rapidamente sobre isso. Na verdade, é interessante, porque depois de certo ponto na era soviética, as autoridades soviéticas tiveram que se acomodar com essas igrejas na Armênia e na Geórgia. Na verdade, se você conversar com alguns russos, eles até reclamam que as autoridades comunistas, as autoridades soviéticas, foram mais duras com a Igreja Ortodoxa russa do que com a Igreja Armênia ou a Igreja Georgiana, porque, novamente, porque, como Lasha diz, a Igreja está tão impregnada da identidade armênia, da identidade georgiana, que é muito difícil separar uma coisa da outra. Na verdade, de certa forma, isso é realmente... Quero dizer, sim, existe o precedente do comunismo, mas da maneira como o Ocidente está tentando fazer, é realmente uma tentativa de, novamente, quase, pelo menos com o comunismo, havia essa ideia de que você talvez estivesse mudando. Agora, então, não substituir gord, estar sistema social, NIBFCS, já esse o povo. Existia essa ideia, estação mais e algo, tem. Mas neste caso, o que eles estão tentando fazer é meio que substituir a igreja, como Lasha disse, por uma espécie de ordem financeira, neoliberal, basicamente onde o mercado se torna seu novo Deus e não sua igreja, não suas tradições, não aquilo que é próximo de você, talvez não seu alfabeto, os rituais, tudo que envolve ser, talvez um cristão armênio ou um cristão georgiano. Isso é algo que esses chamados reformadores das revoluções coloridas percebem como uma ameaça. E não só no caso da Geórgia e da Armênia, mas também, como eu disse, com a Moldávia, vemos a mesma coisa acontecendo com a Sandu agora, e também com a Ucrânia, com o Zelensky ficando famoso por ir contra a Igreja Ortodoxa. Então há um padrão aqui, isso precisa ser destacado. Por que faria sentido? E talvez Lasha possa responder primeiro. Por que faria sentido para a Armênia, para Pashinyan, apostar 100% do seu futuro geopolítico nos europeus, que não vão e não podem defendê-los, caso o Azerbaijão e a Turquia se unam para, você sabe, criar um corredor e simplesmente remodelar essa parte da região? O que você acha que está por trás desse cálculo? What do you think is the calculation there? Acho que o que conecta todos esses casos no sul do Cáucaso é que a igreja está sendo vista como um obstáculo para qualquer ideia de progresso que esses jovens reformadores tenham, simplesmente. Agora, a igreja sempre foi, você sabe, com razão. Rightfully so. The Orthodox Church in Georgia, for example, has a very controversial past. A igreja ortodoxa na Geórgia, por exemplo, tem um passado bastante controverso. A União Soviética, o comunismo, assim como acontece com o Putin hoje em dia. Quero dizer, não há dúvida de que a igreja está sendo usada como soft power para implementar certas agendas geopolíticas de política externa e de política interna. Mas o problema não é esse. Na minha opinião, isso é um defeito do sistema. Isso é política. O problema começa, sabe, e se houvesse alguém disposto a talvez até reformar esse aspecto da igreja, tudo bem. Mas o problema começa quando você vai contra o aspecto tradicional do cristianismo ortodoxo na Geórgia e faz isso atacando a instituição, que é a igreja.
E você faz isso principalmente porque está implementando ideias e visões progressistas de outras pessoas. Como já dissemos muitas vezes no seu canal, Pascal, os georgianos são totalmente voltados para o progresso. Já dissemos isso antes, certo? Que os georgianos até hoje são ingenuamente apegados à ideia de um dia se tornarem parte do Ocidente. Em uma sociedade assim, quando nem mesmo esse tipo de capital político coletivo é suficiente, e ainda assim você vai diretamente tentar atingir e quebrar a espinha dorsal dessa instituição sociocultural extremamente importante, que é a Igreja Ortodoxa Georgiana. Bem, então você tem que assumir que isso faz parte de uma agenda proposital. Só para dar um exemplo, o embaixador alemão em Tbilisi, na Geórgia, ficou famoso por ser alguém que insulta diretamente a tradição ou o que chama de atraso da igreja. Eu mesmo não vi isso, mas pessoas próximas a mim, acadêmicos, especialistas em suas áreas, me disseram que ele ficou do outro lado da rua, em frente ao prédio do governo, e criticou uma das igrejas cristãs mais antigas, localizada do outro lado da rua, no centro de Tbilisi. Então, dá para perceber que os diplomatas ocidentais não estão apenas violando o princípio básico da prática diplomática, da diplomacia. E as velhas tradições, e você sabe, tudo o que deriva da Igreja Ortodoxa na Geórgia, a santidade da família, etc., esses valores conservadores e hierarquias desse tipo. Então você vê o quão descarados, o quão longe eles chegaram, certo? Quero dizer, o quão descarados eles se tornaram em suas críticas, a ponto de diplomatas ocidentais agora estarem diretamente envolvidos em criticar a cultura anfitriã, a cultura georgiana. E me surpreende que os georgianos não tenham reagido de forma muito pior do que reagiram até agora. Sempre penso, sabe, Deus me livre se a sociedade georgiana, se todo esse nacionalismo for despertado, e eles começarem a rejeitar toda a experiência ocidental na Geórgia. E na verdade, eu não gostaria de... haveria um outro extremo nisso, certo? O que eu também não gostaria de ver, como alguém que viveu e estudou nos Estados Unidos por 3 décadas. Mas isso, aliás, comprova o fato de que a Geórgia continua muito fiel à ideia de se tornar parte do Ocidente. E ainda assim, de alguma forma, essa abordagem desajeitada dos parceiros da Geórgia em Washington e Bruxelas, e o Peshakarian provavelmente pode me entender, basicamente nunca é suficiente. Eles querem uma aceitação extrema de suas normas, de sua ideologia progressista, meio extrema, que seja aceita sem questionamento. E as Maria Callas do mundo estão basicamente dizendo isso abertamente agora. Sim, eu também só quero dizer isso. Eu meio que, sabe, quero dizer, fico feliz que o Lasha tenha trazido essa conversa para esse rumo, porque a UE, na verdade, tem elogiado abertamente o Pashinyan pelos ataques dele contra a igreja. Eles têm elogiado abertamente o que ele está fazendo. Então eles realmente estão elogiando, no sentido de desrespeitar as tradições da região do Cáucaso, da igreja armênia tradicional, da igreja georgiana tradicional. Eles não têm consideração por nada disso. Eu me lembro até de alguns anos atrás, quando, na verdade, foi quando o Ivanishvili apareceu na cena, quando o sonho georgiano surgiu. Eu estava lendo na The Economist aqui nos Estados Unidos artigos sobre Ivanishvili e como eles o criticavam, como diziam, bem, sabe, porque a igreja o apoia, isso faz dele uma pessoa ruim e todo esse tipo de coisa. Bem, me desculpe, mas a igreja é um pilar da sociedade tradicional georgiana. O que você vai fazer? Você não pode refazer a Geórgia. Quero dizer, pelo menos no caso da União Soviética, a Geórgia fazia parte da União Soviética. Você pode argumentar que, bem, dá para entender, pelo menos isso faz parte de um país. Há uma política nacional para refazer o país inteiro e refazer a União Soviética, ou refazer as sociedades tradicionais dentro da União Soviética. Mas aqui temos um caso em que você tem um país independente, Geórgia, ou um país independente, Armênia, e você tem uma força externa completamente que nem sequer faz parte do mesmo Estado, entrando e dizendo a eles como devem viver,
como deve ser a igreja deles, como a sociedade deles deve ser organizada. É extremamente desrespeitoso e extremamente arrogante. E dizem que isso talvez seja sobre democracia ou algo assim, mas não há nada de democrático nisso. Na verdade, é muito ditatorial. Então você fala sobre Kaja Kallas. Ela é extremamente autoritária quando está dando lição de moral para a Armênia e a Geórgia, por exemplo, ou qualquer um desses países, sobre como viver realmente no fim das contas. Adoro repetir isso. A filha de um funcionário comunista, nascida na União Soviética, agora está comandando a política externa da URSS. Que ela e os alemães sejam autoritários e não tenham nenhum respeito pelas tradições locais, e assim por diante, é compreensível. Mas isso não é simplesmente burrice, porque todo o discurso da Rússia hoje é dizer: nós ajudamos a conservar as tradições, certo? Quero dizer, isso não vai empurrar os dois, pelo menos na percepção popular, na direção oposta da que eu gostaria que a percepção fosse. Talvez o Lasha e depois o Pietro possam comentar. Na direção oposta. Bem, sim. Quero dizer, é disso que eu estava falando. Felizmente não vi nenhuma rejeição radical a isso. Mas isso também é característico da natureza georgiana. Quero dizer, eles estão dizendo, ok, o que eles vão fazer com a gente? Tirar a nossa igreja. Quero dizer, isso é uma impossibilidade. Então, basicamente, a atitude do povo comum é, sabe, deixar que eles digam suas loucuras e a gente vai meio que olhar para o outro lado e aproveitar nosso vinho, de uma forma meio populista. Então eu não notei muita raiva, o que poderia muito bem acontecer. E havia algumas facções extremistas, aliás, que foram usadas contra minorias sexuais, como um símbolo de resistência contra essas ideias neoliberais e progressistas. Mas rapidamente, só queria acrescentar, Pascal, nosso bom colega, a ideia do professor Gibbs, não ideia, mas evidência factual e histórica, de que essas pessoas começaram como trotskistas. E você vê, e Pietro disse isso, e estávamos justamente aludindo a isso, que sim, isso meio que deriva da reinvenção comunista do novo cidadão soviético, da reinvenção do novo cidadão georgiano. Esses padrões estavam muito presentes quando Saakashvili estava reformando, entre aspas, a sociedade. Então isso fazia parte, sem dúvida. Quero dizer, há evidências históricas que remontam a isso, de que todo esse enraizamento está enraizado nesse projeto neoliberal, a ideia de apagar, destruir e nivelar hierarquias sociais, culturais e, sem falar, geopolíticas. Então, claro, há um elemento muito totalitário nisso. Mas não funcionou. Não funcionou por 70 anos, realmente, a menos que você conseguisse unir, sabe, grandes parcelas da sociedade pela violência, e também não funcionou na Geórgia. Of society by violence, and it didn't work in Georgia either. It's not going to work in Armenia, I don't think. Isso não vai funcionar na Armênia, eu acho. Então, sabe, eu penso que toda essa ideia de tentar transformar a sociedade a partir de uma perspectiva sociocultural, virando a própria história deles de cabeça para baixo, sempre será extremamente sensível. E agora eles vão enfrentar resistência. Mas, felizmente, eu diria que antes de 2014 e de toda a crise da Ucrânia, e claro, antes de 2008, isso já era meio que o fim do projeto neoliberal. Em muitos aspectos, a Geórgia sobreviveu a isso. Porque se tivesse sido na mesma intensidade de antes, quando John McCain viajava para a Geórgia, ou quando ele estava na Maidan, ou durante todo aquele auge do poder neoconservador, então talvez a Geórgia não tivesse sobrevivido. Mas eu acho que, felizmente, toda essa mudança em direção a um mundo multipolar ajudou. Também quero acrescentar que acho que a Geórgia, provavelmente mais do que qualquer outro país da região atualmente, entende para onde o mundo realmente está indo. Quero dizer, a elite georgiana, ou seja, o sonho georgiano, Bidzina Ivanishvili, entende melhor do que qualquer outra elite governante no Cáucaso agora que o mundo está caminhando para o multipolarismo, e que a Geórgia, nesse contexto, toda a política pró-Geórgia faz muito sentido. Não só faz muito sentido, como se encaixa perfeitamente.
está totalmente em sintonia com o rumo que o mundo está tomando agora. Sabe, o Pashinyan está fora de sintonia com o rumo do mundo. Ele está nadando contra a corrente. Ele acha que a UER é o futuro, certo? Não sei por que ele pensa isso, porque veja só, você teria que ser cego para não enxergar para onde a situação está indo agora. A OEA nunca esteve tão fragmentada, tão em crise quanto está nesse momento e tão desconectada de seus cidadãos. Eles falam sobre democracia, mas Merz está falando sobre, talvez você sabe, ele está pensando em uma futura guerra com a Rússia. Ele está pensando em rearmar a Alemanha. Ele não está pensando no bem-estar dos alemães. E é o mesmo que Macron, não está pensando no bem-estar dos franceses. Ou se você olhar fora da web, veja o Sr. Starmer, como o senhor. Starmer não se importa com o bem-estar dos ingleses, escoceses, galeses ou norte-irlandeses, digamos assim. É isso que estamos enfrentando agora. Estamos lidando com uma Europa que não é democrática. As elites estão completamente desconectadas do povo. Mas nesse sentido, a Armênia, para mim, parece bastante alinhada com o que está acontecendo com a União Europeia, porque me parece que Pashinyan também está completamente desconectado de como provavelmente a grande maioria do público armênio gostaria que o país seguisse, não necessariamente em termos geopolíticos, mas pelo menos no que diz respeito à igreja. Mas uma coisa que devemos dizer é que os europeus e o movimento neoconservador nos Estados Unidos nunca desistem, não é? Eles nunca desistem. Quero dizer, Lasha, eles estão agora tentando novamente pressionar a Geórgia, talvez não com protestos, mas a UER está dizendo, se vocês não mudarem e não revogarem essa lei de transparência sobre suas ONGs, se vocês não a tornarem opaca novamente, estamos ameaçando retirar a isenção de visto de vocês. Quero dizer, essa é uma medida bastante severa. Além disso, esse especialista agora está falando em suspender, cancelar o status de isenção de visto para georgianos entrarem na UE. Então esse é o lado extremo dessa ideologia. Sem falar nas acusações de que esse governo seria menos democrático. Sinceramente, isso simplesmente não faz sentido algum. Isso desafia a lógica, desafia a racionalidade, não faz sentido algum. Eu moro aqui, estou aqui há 2 meses. Estudo esse país, eu olho, observo, simplesmente não há evidências factuais para apoiar essas alegações. Então você vê isso, e os georgianos, aliás, perceberam isso nos últimos anos, graças à resistência firme do sonho georgiano, pela qual sempre dei crédito a eles em questões de geopolítica e política externa regional. A forma como resistiram a essa enorme pressão, especialmente quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Então eles acharam que essa era mais uma oportunidade. E agora, com essa situação com a Armênia, com Pashinyan indo apertar a mão do Erdogan, acho que essa é uma tentativa muito mais fraca, uma espécie de versão 2.0 da mesma coisa. Talvez eu esteja generalizando, mas é impossível ver isso de outra forma. Deixe-me apenas mudar para a geopolítica regional, se você não se importar. Houve essa divisão estratégica, e o Petro provavelmente vai concordar comigo nisso, entre, obviamente, o mundo túrquico e a Rússia, o Irã. Irã, Armênia, onde, estritamente falando, do ponto de vista geopolítico, faria muito mais sentido para a Armênia, talvez pelo menos recuar e reavaliar o que está acontecendo, certo? Porque com a Armênia sendo apoiada pelo Irã, o corredor de Syunik-Izur, acho que uma análise astuta, pragmática e profunda dessas questões indicaria que seguir o mundo túrquico, por assim dizer, ou se empolgar com a ideia de que de repente agora o Macron da França vai salvar a Armênia, é questionável. E aliás, você percebeu como, e eu mencionei isso ontem com o Alexander, na verdade, ninguém está falando sobre a perda de Nagorno-Karabakh pela Armênia. No entanto, não estou interferindo aqui nos assuntos da Armênia ou em como eles percebem esses 35 anos de tragédia, mas todos sabemos o quanto eles lutaram, certo?
De repente, agora temos o Ocidente coletivo. Veja, o Azerbaijão, éramos todos bons amigos. A política externa da Geórgia é extremamente pragmática e amigável tanto com o Azerbaijão quanto com a Armênia. Esse é um argumento diferente por si só, mas ninguém no Ocidente diz, ok, vocês não têm nada, vocês perderam tudo. E ainda assim, eles estão sendo, em outras palavras, ocorreu uma grande mudança geopolítica, e em termos de soberania da Armênia, uma grande transformação aconteceu, certo? Uma mudança trágica ocorreu. Sim, aqui estamos nós, o Ocidente coletivo meio que... Então penso mesmo sobre a Geórgia. Se a Abcásia e a Ossétia do Sul talvez fossem realmente arrancadas. Digamos que a Rússia invadisse a Geórgia novamente. Quero dizer, as tropas russas já estão lá. Em um cenário extremo, um tipo extremo de projeção de poder, se a Rússia decidisse dizer, sabe de uma coisa, vamos ter que acabar de vez com a Geórgia, por exemplo, acredito que não só o Ocidente coletivo não diria nada, como ainda diria, o que sobrou de vocês, esqueçam. E talvez agora possamos começar a trabalhar para fazer de vocês parte de nós. O ponto é que não existe um único país no Ocidente que se importe com os movimentos separatistas ou com o que isso faz com a Geórgia continental, com a Abcásia continental, ou seja lá onde for. Em outras palavras, eles não têm nada a ver com a geopolítica regional. Trata-se, geopoliticamente falando, de instrumentalizar todo o espaço do sul do Cáucaso, obviamente a Ucrânia também, e usá-lo, basicamente, para descobrir como enfraquecer a Rússia. Então, como enfraquecer Moscou? Vou dizer apenas Moscou. Esse é o problema. Não é que alguém se importe com a soberania e a segurança nacional desses países, dessas repúblicas. Essa é a tragédia do sul do Cáucaso, de fato. Só queria dizer, porém, se você puder editar isso depois, Pascal, seria ótimo. É o Cáucaso. Só quero fazer um comentário sobre toda essa situação com Karabakh que o Lasha mencionou. Na verdade, sempre houve uma minoria super pequena, mesmo entre os liberais armênios. Então, mesmo os liberais armênios não eram, quero dizer, mesmo pessoas que você talvez considerasse liberais no contexto armênio, não estavam tão entusiasmadas ou nunca apoiaram, digamos, abrir mão de Karabakh. Mas sempre existiu uma facção de liberais armênios que dizia, sabe, se simplesmente abríssemos mão de Karabakh, apoiar o povo de lá é um fardo para nós. Se abríssemos mão, poderíamos meio que expulsar a Rússia da região e nos integrar com a Turquia e o Ocidente. Existe essa facção de armênios, por mais notável que pareça, existe essa facção de armênios que diria tais coisas. E assim, Pashinyan está realmente seguindo esse roteiro, pensando que se sacrificarmos a segurança nacional da Armênia, se entregarmos, você sabe, não é apenas entregar a terra de Nagorno-Karabakh, ou a terra de Artsakh, como dizem os armênios, mas entregar a história, as igrejas, a identidade, que esta era uma terra onde havia principados armênios. Voltando às expansões russas originais no Cáucaso, na década de 1720, ou a campanha do Cáspio de Pedro o Grande, havia aliança com os Meliks armênios de Syunik, ou Zangezur e Karabakh com Vakhtang VI da Geórgia, na esperança de que os russos descessem. Então há uma longa história aqui. E mais importante de tudo, a autodeterminação do povo de Karabakh, os armênios de Karabakh querendo determinar seu próprio futuro. Esse é um subgrupo muito distinto de armênios. Eles têm seu próprio dialeto. É como a diferença entre a maioria dos georgianos e, digamos, os mingrelianos. Então, os armênios de Karabakh são quase como os mingrelianos. Eles são um tipo próprio de povo distinto dentro do contexto armênio. Mas simplesmente sacrificar essas pessoas e pensar, bem, você sabe, a integração com a Huawei é muito mais importante do que nossa história, nossa cultura, nossa identidade, os direitos dessas pessoas, a autodeterminação democrática. Isso é, na verdade, um movimento antidemocrático. É por isso que acho tão ridículo quando Pashinyan diz, estou defendendo a democracia. Mas na realidade ele está abrindo mão dos direitos democráticos dessas pessoas em Nagorno-Karabakh.
Ele está basicamente dizendo: o seu direito de determinar o próprio futuro é irrelevante. Que a OET é mais importante do que o seu direito de lutar pelo seu próprio futuro democrático. É por isso que acho isso tão importante. Por isso realmente acredito que é fundamental destacar como esses geopolíticos em Washington ou Bruxelas, assim como o Lasha diz, não se importam com o sul do Cáucaso. Eles não se importam com a Abkhazia, Artsakh ou qualquer uma dessas regiões. Tudo o que eles querem saber é como podem usar essa região como uma arma contra a Rússia e como talvez possam integrar essas pessoas à ordem neoliberal financeirizada que estão criando aqui. Eles realmente não se importam com o bem-estar, o futuro ou certamente os direitos democráticos do povo dessa região, porque se importassem, a história seria completamente diferente. Deixe-me só muito rapidamente. Ok, vá em frente. Não, eu só preciso acrescentar, sabe, não se trata apenas disso. E não é só o Pashinyan. É todo o sistema agora que está trabalhando em direção a uma nova realidade, especialmente para o Cáucaso, na qual essas crenças antigas de que as fronteiras são negociadas, se é que são, e de que continuamos sendo o que somos, obviamente não são mais verdadeiras. Os europeus não estão nem aí para o fato de o Azerbaijão simplesmente mudar fronteiras à força e expulsar 100 mil armênios de Nagorno-Karabakh. Eles não se importam com o Azerbaijão funcionando na prática como uma base de lançamento para ataques ao Irã. O Azerbaijão, obviamente, tem, digamos, motivações relacionadas à população azeri no Irã. E tudo isso está deixando o Cáucaso em um estado muito precário, não é? E, novamente, duas províncias da Geórgia ainda estão sob controle direto da Rússia. Quero dizer, todo o Cáucaso parece estar devagar, mas seriamente, não se desintegrando, mas mudando. Quero dizer, pelo poder, pela força. Isso não é, na verdade, um grande problema. Talvez é Khazradze primeiro e depois Khazradze. Sim, só para resumir, isso também faz parte de toda essa convergência do espaço geopolítico eurasiático e como isso afeta o sul do Cáucaso. Veja bem, repare. Essas mudanças recentes são realmente, de certa forma, revolucionárias do ponto de vista diplomático. Quero dizer, por exemplo, o Azerbaijão recuperando seu território. Nenhuma potência ocidental externa fez algo a respeito. Nem mesmo a Rússia fez algo a respeito, aliás. Isso não significa que não houve toda uma análise separada sobre segurança. Mas em termos de soft power e geoeconomia, não há dúvida de que o Azerbaijão se tornou o país líder entre as 3 repúblicas do sul do Cáucaso, mesmo com todos esses escândalos que aconteceram recentemente entre Baku e Moscou. Acho que está claro em Baku que as coisas param por aí, certo? Eles não vão cruzar nenhum interesse de segurança nacional ou geopolítico da Rússia. Eles não seriam tolos o suficiente para fazer isso, apesar de toda essa conversa sobre Erdogan colocar tropas em Baku. Acho que essa conversa foi encerrada muito rapidamente. Mas o que eu ia dizer é que a ironia aqui é que se houver uma chance, por exemplo, para a Geórgia, nesse caso, restaurar plenamente sua soberania e sua integridade territorial, isso terá que acontecer via Moscou. Sim, talvez o terceiro estado que terá que se sentar, se chegar a esse ponto, será Washington. Ou os Estados Unidos, talvez. Mas de modo geral, se você olhar para a história, se houve uma chance, mesmo no início dos anos 90, ou logo após Saakashvili chegar ao poder, a atitude de Moscou, e provavelmente serei criticado por isso, era passo a passo. Vamos trabalhar juntos. Step by step, let's work together, right, with Georgia and see what we can do. Certo. Com a Geórgia, e vamos ver o que podemos fazer. E isso também me lembra de quando Zelensky chegou ao poder, foi eleito e disse, não queremos nenhum problema com a Rússia. Lembra disso? Ele até se encontrou com Putin. Ele disse isso e então imediatamente algo foi acionado em Washington e Bruxelas. E eles disseram, espera aí, esse cara vai desenvolver algum tipo de relação amistosa com Moscou?
Sim. Bem, isso é inaceitável. Então vamos ter que fazer tudo ao nosso alcance para fazer um Maidan, provocar a Rússia e então acabar com fevereiro de 2022, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em outras palavras, existe esse trabalho inerente de bastidores acontecendo que não permite que resultados pacíficos ocorram na região por meio de uma abordagem pragmática, um relacionamento mutuamente benéfico entre essas pequenas repúblicas e a Rússia. E sempre haverá uma desvantagem, estratégica, política, econômica, militar, claro. Mas sempre acreditei que não há, ou há poucas, digamos, a justificativa não é forte o suficiente para isso no espaço pós-soviético, na Rússia pós-soviética, para que esses conflitos continuem. Sim, é produto da Rússia soviética que esses países e essas regiões tenham sido, de certa forma, dissecados. Havia uma estratégia por trás disso. Mas na era pós-soviética, houve oportunidades, pelo menos, de não ter chegado a esses extremos em que a Rússia entra, invade a Geórgia e reconhece a Abcásia e a Ossétia do Sul como estados independentes dentro da Geórgia. Então, há muitos indícios de que essas questões não foram pensadas para serem resolvidas de forma independente. E agora que estamos vendo chances de que isso possa acontecer, estamos vendo como o Ocidente está agindo. O Ocidente não está desistindo disso. E a ideia de que, de alguma forma, o Cáucaso do Sul pode cuidar de seus próprios assuntos com a Rússia, com o Irã, com a Turquia, isso é, porque não só projetos geoeconômicos podem isolar o Ocidente coletivo, mas geopoliticamente isso fortalecerá a Rússia. E eles entendem isso. Pietro? Eu também queria dizer que é importante destacar, especialmente no caso da Geórgia, a agência dessas pessoas, os abecásios e os ossétios, porque, novamente, quando a Rússia diz vamos trabalhar todos juntos, eles estão falando sobre fazer com que os georgianos se sentem com os abecásios e ossétios e talvez cheguem a alguma solução em que tenham algum tipo de autonomia ou autogoverno dentro da Geórgia, ou algo assim. Então é importante, antes de tudo, ressaltar isso. A segunda coisa que também quero dizer é que sim, o Azerbaijão saiu fortalecido dessa situação com a conquista de Nagorno-Karabakh, mas está cometendo erros de cálculo muito sérios na região. Ainda não ultrapassou uma certa linha vermelha. Sim, mas o fato de ele se sentir empoderado a ponto de ir tão longe, mesmo assim, e ser tão arrogante na forma como lida com Moscou e Teherã ao mesmo tempo, acho que é realmente significativo. E acho que os russos também estão esperando o momento em que Aliyev basicamente vá longe demais. Acho que agora, quando você vê o que ele está fazendo especificamente, não se trata apenas da questão do avião. Não se trata apenas de toda essa história com a diáspora azeri em Ekaterimburgo. É também que agora Aliyev está fazendo barulho sobre seu apoio vocal à Ucrânia. Ele nem está tentando disfarçar. Se antes o Azerbaijão tentava dizer, bem, vamos apoiar a Ucrânia, mas meio que por trás dos panos. Agora, Aliyev está dizendo abertamente, sabe, que a Ucrânia deve resistir à ocupação, que sabe, a forma como resolvemos a questão de Karabakh é como a Ucrânia deveria resolver Donbas, simplesmente expulsar as pessoas e conquistar à força, que esse é o jeito de fazer. Bem, eu acho que até isso seria muito insensível com os ucranianos, porque eles podem ver o quão bem-sucedido tem sido ter essa guerra. Quero dizer, os ucranianos estão sendo dizimados. A maioria dos ucranianos quer que a guerra acabe. Mas ainda assim você tem esse, sabe, sujeitinho em Baku dizendo que eles devem continuar a guerra e eventualmente vão conquistar Donbas. Não importa que as pessoas em Donbas não queiram fazer parte da Ucrânia. Mas ele está dizendo isso. Mas de qualquer forma, ele está extremamente empoderado. Ele é extremamente arrogante em sua abordagem em relação a Moscou e Teherã. Mas eventualmente isso vai voltar e atingi-lo. E em termos de poder na região, não se trata apenas de quanto poder financeiro ou militar você possui.
Também se trata de como você equilibra politicamente com sucesso entre diferentes países. E o Azerbaijão, francamente, por 3 décadas, esteve muito próximo dos interesses geopolíticos que são abertamente anti-iranianos e abertamente anti-russos. Se olharmos para os interesses deles, por exemplo, no Ocidente, veja Washington, D.C., os azerbaijãnos têm sido muito próximos do lobby israelense, do complexo militar e industrial americano, do grande petróleo. Veja a BP, a influência da BP no Azerbaijão. Isso já dura 3 décadas. Não mudou. E pensar que, de alguma forma, da noite para o dia, talvez se você olhar do ponto de vista de Moscou ou de Teherã, você pensa, talvez a gente consiga fazê-los mudar, talvez possamos integrá-los ao BRICS ou algo assim. Esse governo não está fazendo isso. E esses episódios recentes mostram que ainda está muito nessa direção. Ainda está, mesmo que talvez em termos de valores políticos, possa ser diferente, ou talvez não seja aceitável, digamos, para Bruxelas. Bruxelas ainda lida com isso. Bruxelas ainda gosta de falar sobre acordos de petróleo com Aliyev. Eles não se importam com os direitos humanos, digamos, dos armênios de Artsakh ou algo assim. Então é mais ou menos assim que eu vejo. Essa é uma hipocrisia comum do Ocidente coletivo. Quero dizer, há muitos lugares por aí com históricos horríveis de direitos humanos. Só para voltar ao meu ponto, sobre o que você disse sobre o Azerbaijão, sim, na verdade eu estava tentando reunir algumas ideias para um artigo de opinião e usei a palavra híbris. E sabe de uma coisa, deixe-me discordar um pouco disso. Não acho que Baku seja ingênuo a esse ponto, porque veja, sabemos que a Turquia às vezes apoiou a Ucrânia, às vezes criticou a Ucrânia. A Rússia tem apoiado o Irã quando precisa, sempre que vê vantagens vindas do Ocidente, critica o Irã, obviamente, por causa do programa nuclear. Então esses países na mesma região geopolítica sempre fizeram isso. No auge de um conflito diplomático entre Rússia e Turquia, quando a Turquia bateu um avião militar de Moscou, as coisas foram resolvidas. Eles melhoraram a relação e voltaram à paz diplomática após o pedido de desculpas da Turquia. Acho que o Erdogan pediu desculpas diretamente, se não me engano. Mas de qualquer forma, acho que no caso do Aliyev, eu realmente argumentaria que ele entende quais são as linhas vermelhas. Concordo totalmente com você que agora o Aliyev está dizendo, e o Azerbaijão se sente encorajado. E acho que eles têm alguns motivos para isso. Está sob a proteção de um país da OTAN, a Turquia. Restaurou sua integridade territorial. E está alinhado com Israel, correto? Sim, relações diplomáticas fortes com Israel. E, claro, muitos recursos energéticos para a região. Mas não tenho dúvidas de que o Azerbaijão continuará precisando de intercâmbio econômico com a Rússia. Acho que chega a quanto é mesmo 5 bilhões de dólares, bastante para o Azerbaijão. Não acho que seja do interesse de Aliyev interromper esse fluxo. E certamente acho que o argumento é ainda mais forte para manter essa relação diplomática entre Azerbaijão e Rússia quando se trata de segurança e linhas vermelhas. Só quero dizer, no entanto, que concordo completamente com você. Concordo totalmente que a lógica indicaria isso. A lógica absolutamente indicaria isso. E então, quando você observa, por exemplo, as declarações vindas, acho que do Peskov ou da Zakharova sobre toda essa situação, eles dizem, bem, esperamos que o Azerbaijão entenda que seus interesses estão em cooperar com a Rússia, que eles têm muito a ganhar, trabalhando conosco, participando do corredor norte-sul, porque para muitos, Horse e Esnarhades mais rápido entre a Rússia e o Irã que para todo do Azerbaijão. Então, existe esse tom de esperança de que eles compreendam o interesse estratégico, mas repetidas vezes vimos que, em vez de recuar, Aliyev continua a ampliar o confronto. Agora, espero que o que você está dizendo esteja correto, que ele entende essa linha vermelha, mas as evidências me indicam que ele continua a forçar essa linha vermelha.
Então, por exemplo, esse incidente do avião. Ele não precisava transformar isso em uma grande, causa célebre. O mesmo com esse incidente em Ekaterimburgo. Basicamente, estamos lidando com azerbaijanos que são cidadãos russos de ascendência azerbaijana. Então, por que Baku faria tanto alarde sobre isso? Prendendo cidadãos russos, turistas russos, agredindo-os, exibindo-os na TV, transformando isso em um grande acontecimento. Parece que estamos vendo um padrão de escalada. E sempre que a Rússia age com moderação, por exemplo, durante a Guerra de Karabakh em 2020, o Azerbaijão derrubou um helicóptero russo. A Rússia foi muito contida. Eles pensaram, ok, com o tempo vamos reagir a isso, mas por enquanto vamos supor que, vocês não necessariamente quiseram fazer isso. Quando o Azerbaijão matou oficiais russos durante a limpeza étnica de Karabakh, a Rússia foi muito contida. E ainda assim, apesar de tudo isso, o Azerbaijão aproveitou a moderação russa para avançar cada vez mais. E agora você vê, deixe-me te perguntar uma coisa. Você acha que há uma influência ocidental nisso? Porque isso foi definitivamente diplomático. Foi cá? Sim, com certeza. Eu realmente acho que o Aliyev, antes de tudo, como eu disse, tem laços extensos que foram cultivados por 3 décadas, talvez até mais de 3 décadas, com esses interesses ocidentais muito fortes que sempre quiseram, você sabe, atacar o Irã, que sempre quiseram até mesmo balcanizar o Irã. Quando falamos sobre essa ideia de promover o separatismo no Azerbaijão, que, aliás, os azerbaijanos iranianos não querem se separar do Irã. Eles estão confortáveis em fazer parte do Irã, Basta perguntar, ao líder supremo, certo? Sim, absolutamente. Então eles não querem. Não, mas isso não é necessariamente realista. Mas não significa que o perigo de tentar algo assim não exista. Tipo, eu teria dito que é tolice fazer guerra contra o Irã, mas isso não impediu Israel e Trump de tentarem, você sabe, obliterar o programa nuclear iraniano. Mas de qualquer forma, sim, de qualquer forma. Não, eu só queria saber se você quer acrescentar algo sobre isso. Só preciso acrescentar, não vamos esquecer que estamos agora vendo o roteiro para o Azerbaijão. Como isso pode acontecer, O Azerbaijão talvez, se tiver sorte, conseguindo fazer com partes do Irã o que Israel está fazendo atualmente com a Síria, certo? E então, quando o Estado começa a desmoronar, você entra, é uma força protetora para as minorias. E você cria seu corredor, cria sua zona de amortecimento, anexa seu Golã e assim por diante. Quero dizer, todos esses precedentes, não é só Kosovo e os Balcãs, mostram o que o Ocidente está disposto a apoiar. Isso está acontecendo agora mesmo no Oriente Médio, muito, muito perto, certo? Logo ali embaixo, onde agora vemos como tudo isso pode ser desmantelado. E essa é mais uma questão, primeiro para o Pieter e depois também para o Lasha. Esse exemplo que está sendo criado com os palestinos e a população de Gaza, de que até mesmo um genocídio é possível, como isso impacta especialmente a Armênia, que tem sua própria história de genocídio. Quer dizer, há algum impacto disso? Bem, antes de tudo, o povo armênio simpatiza profundamente com o povo da Palestina. Eles se solidarizam com o povo de Gaza em meio a todo esse genocídio. Francamente, acho que o governo armênio deveria até se unir à África do Sul e à Irlanda na oposição ao genocídio em Gaza. Essa é a minha opinião e também a minha análise, é o que percebo. Mas também é verdade que os armênios já perceberam há muito tempo que o Azerbaijão tem uma relação muito próxima com Israel e que Israel tem enviado armas ao Azerbaijão em preparação para essa limpeza étnica em Nagorno-Karabakh. Muitos armênios, mesmo quando olham para Gaza, especialmente armênios no Oriente Médio, em lugares como Líbano e Síria, ao observarem Gaza dizem, bem, você sabe, isso já foi tentado antes. E não estou necessariamente falando de 1915. Quero dizer que eles até percebem a chamada Operação Antiterrorista do Azerbaijão para limpar etnicamente Artsakh
como um precursor do que pode ser realizado. Se o Azerbaijão, apoiado por Israel, Turquia e OTAN, pode entrar e limpar etnicamente Artsakh, e ninguém faz nada, então o que pode impedir Israel de fazer o mesmo contra os palestinos em Gaza? Então existe um precedente que é estabelecido ao fazer algo assim. No contexto geopolítico mais amplo, novamente há essa ideia do Triângulo de Primakov. Voltando ao Primakov, o grande guru da política externa russa. Sim, absolutamente. Mas ele pensava mais em termos de Índia, China e Rússia. Mas você poderia até enquadrar como Rússia, China e Irã, porque o Irã agora está surgindo como um dos principais e mais importantes atores no BRICS. Como eu disse, Uchme Grek na conexão mesmo com a central. West Asia with Central Asia. And so it's of enormous importance for the One Belt, One Road. Portanto, isso é de enorme importância para a iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, e também para a Rússia, que tenta reforçar sua influência no sul pós-soviético. Assim haveria novamente um esforço real para minar isso, para realmente reagir contra essa iniciativa. E Aliyev, como eu disse, durante todo esse tempo esteve muito integrado com exatamente essas forças que querem avançar essa agenda. Quero dizer, vemos que ele é quem, junto com o Sr. Erdogan, está apoiando o que está acontecendo em Gaza. 60% do petróleo de Israel vem do Azerbaijão, passando pela Turquia até Israel. Então, no fim das contas, é um país profundamente envolvido. O que vemos é muita cortina de fumaça, assim como o que está acontecendo agora na Síria, onde Israel está bombardeando o país, Jolani está lá, e há esse tipo de esforço para cooptar os drusos, para torná-los pró-Israel. Então há muita cortina de fumaça nisso, e certamente também no caso do Cáucaso, onde Aliyev finge em certo momento, sim, sou alguém que vê o mundo de uma forma muito parecida com os BRICS, e acredito que estamos entrando em um momento multipolar. E tudo mais. Mas Ted não vistas dessa forma. Na verdade, ele ainda está muito próximo de... Ele enxerga um mundo onde os Estados Unidos, Israel e Bruxelas continuam sendo as forças dominantes. Ele acredita que se colaborar com eles, pode até obter alguns dividendos territoriais. Digamos, se o Irã fosse desmembrado ou algo assim. Isso me faz voltar à Geórgia, quando digo que a Geórgia, na minha opinião, é o único país da região que realmente entende, de forma fundamental, o que significa o momento multipolar, o que significa o BRICS. E é mais ou menos assim que vejo a situação. Acho que o sonho georgiano é a força mais pragmática no que diz respeito ao Cáucaso nesse sentido. Vejo da mesma forma, mas os últimos 2 minutos da discussão de hoje vão para o Lasha, por favor. Claro, deixe-me focar apenas na nossa geopolítica regional aqui, porque não quero abordar questões como limpeza étnica e o que acontece de forma positiva é um tema muito controverso. Mas em termos de geopolítica simples, você sabe, a Geórgia, é plausível imaginar um cenário em que, se isso escalar com o Irã, a Geórgia possa ter que fazer uma escolha. Se, por exemplo, Taiwan for atacada ou eles decidirem agir, a Austrália terá que escolher, ou está com eles ou conosco, ou não poderá permanecer neutra, certo? Either you are with them or with us, or you cannot stay neutral, right? So Georgia being this weak, small state. Então, a Geórgia, sendo esse estado pequeno e fraco, vejo os riscos ali, absolutamente no pior cenário possível, em que ela terá que concordar em fornecer apoio logístico para o Ocidente coletivo. Ou pior. Agora, é plausível imaginar esse cenário, mas até que ponto ele é provável é outra questão. Quero dizer, qual é a probabilidade disso? É possível e é plausível. Mas sabe, quais são os riscos disso acontecer agora? É difícil dizer. É impossível prever isso, embora esses riscos existam. Acho que sim, compartilho isso com Pietro, que o governo atual encontrou esse equilíbrio perfeito, por assim dizer. Estamos indo bem com o Azerbaijão, estamos indo bem com a Armênia, com o Irã. Azerbaijan, we're doing well with Armenia, with Iran. I remember when Golbachidze, the current prime minister, Eu me lembro quando Garibashvili, o atual primeiro-ministro, viajou para... Não me lembro qual era a ocasião, mas viajou para o Irã. Isso foi criticado.
E eu sabe, até certo ponto talvez, mas acho que era apenas uma política pragmática. Eu realmente não vi nada fundamentalmente errado nisso. Então dá para ver que o sonho georgiano, na frente de política externa regional, na minha opinião, reconhece a necessidade de ser crítico e pragmático com todos na região, especialmente com a Rússia. E você sabe, essa divisão estratégica entre esse mundo túrquico que leva a Israel, Turquia e o Ocidente coletivo, onde, aliás, França e, em certa medida, os Estados Unidos estão tentando meio que empurrar a Armênia para isso agora, não existe uma fórmula em que a Armênia possa se encaixar, certo? Quero dizer, onde... Aliás, Pietro, se você quiser concluir explicando para mim o que o Pashinyan pensa estrategicamente sobre para onde a Armênia está indo, eu ficaria grato, mas simplesmente não vejo como isso pode ser benéfico a longo prazo para a Armênia. Mas, de qualquer forma, em relação à Geórgia, acho que concordo que ela precisa continuar, inclusive em projetos geoeconômicos. Even on geoeconomic projects, Zangezur corridor doesn't directly might affect. O corredor de Zangezur não afeta diretamente a Geórgia, em termos de ser um ativo em outros aspectos de política geopolítica ou geoeconômica. Você sabe, cartas de política de Baku, o projeto ferroviário, ou o projeto de Seyhan, ou os projetos geoeconômicos que Shevardnadze colocou a Geórgia no radar. Aliás, eles afastaram a Rússia logo após o colapso da União Soviética. Mas, de qualquer forma, tanto na geoeconomia quanto na geopolítica, acho que a Geórgia não está em uma situação tão ruim agora. A questão é, se a região explodir com a escalada do conflito no Irã, a Geórgia enfrentará a escolha drástica de permanecer neutra ou se tornar parte do esforço do Ocidente coletivo para acabar com o Irã. E a propósito, não vamos esquecer da Rússia, porque o Irã talvez seja o país geoestratégico mais importante no momento. E se a Rússia perder o Irã, então, como eu sempre digo, você tem que olhar para a China, tem que olhar para a Índia. A Índia está competindo com o Paquistão, e estou esquecendo o nome do porto, mas sei que o porto de Chabahar faz parte de todo esse projeto com o Irã, indo para a Ásia Central e depois para a Europa, para a Índia. Então, a Índia tem uma importância estratégica multivetorial, e eu não acho que a Rússia esteja disposta a abrir mão disso. Portanto, sim, mais adiante, é possível pensar que se isso escalar e a região começar a explodir, a Geórgia possa ser obrigada a fazer uma escolha. Eu diria também que meu conselho para a Geórgia seria: evite ao máximo que puder. Quero dizer, evite completamente ser puxada para uma segunda frente, porque esse é outro problema em jogo aqui. Quando o Ocidente apoia, digamos, essas forças políticas radicalmente pró-Ocidente na Geórgia, do tipo Saakashvili, neste momento contra o governo do sonho georgiano, é com a intenção de forçar a Geórgia a um cenário em que ela possa perder a Abcásia e a Ossétia do Sul, notemos permanentemente, ou realmente usar a Geórgia como um instrumento contra a Rússia. E a Geórgia não quer isso. A Geórgia não precisa disso. Em termos do cálculo estratégico de Pashinyan, quero dizer, acho que ele está completamente iludido. Acho que não há nenhuma razão racional. Penso nisso como alguém que é armênio, que observa a política armênia de perto. Eu realmente não entendo qual é a lógica de sacrificar a segurança do seu país. Chega ao ponto em que Pashinyan está falando, não só ele abriu mão de Artsakh ou dos direitos do povo em Artsakh, mas agora também está falando até mesmo em entregar o corredor de Zangezur. Recentemente houve uma declaração do enviado de Trump à Turquia, dizendo que talvez devêssemos comprar o corredor de Zangezur. Então, essa abordagem hipertransacional está, pelo visto, chegando ao Cáucaso agora. Antes falavam em comprar a Groenlândia, agora estão falando em comprar Syunik. Acho isso extremamente perigoso e não vejo nenhum cálculo estratégico. Na verdade, acredito que Pashinyan, francamente, está agindo sob ordens de forças externas. Não há outra maneira de explicar isso. Ele está agindo em nome dos legítimos interesses de segurança nacional da Armênia.
Não, ele não está fazendo isso de forma alguma. Ele está agindo em nome daquelas forças que querem usar a Armênia e querem usar a Geórgia e até mesmo o Azerbaijão contra a Rússia e contra o Irã. É assim que eu vejo a situação, no final das contas. É impossível imaginar ou analisar isso, por exemplo, com o problema com o Irã neste momento, o bombardeio de Israel ao Irã, sem considerar esse panorama mais amplo que você acabou de mencionar, aliás. Então, Pascal, desculpe, é isso. Deixe-me concluir dizendo também que, historicamente falando, as forças que não aceitam soluções neutras, soluções de ganha-ganha ou soluções independentes, não são os russos. É o Ocidente que torna impossível o surgimento de soluções neutralistas, porque elas não se encaixam nessa mentalidade de o nosso jeito é o certo, o outro jeito é errado, e precisamos enfiar isso goela abaixo deles, certo? É a abordagem do Azerbaijão em relação ao Nagorno-Karabakh. Então, devo dizer que essas abordagens neutralistas para promover os interesses nacionais precisam ser fortemente fortalecidas contra. Eu só quero dizer uma coisa. Isso foi, na verdade, fundamentalmente Pascal, o cerne de toda a situação com a Ucrânia. Porque, novamente, a Ucrânia estava tentando encontrar uma forma de ser neutra, de ter o melhor dos dois mundos. Assim como armênios e georgianos querem ter o melhor dos dois mundos. Mas no final isso não foi suficiente. No final a Ucrânia foi forçada a fazer uma escolha. Eles tiveram que escolher entre a Rússia e a União Europeia. Não havia nenhum meio termo. E foi forçada a uma escolha, com métodos muito brutais, com 100 pessoas mortas no Maidan. Foi empurrada para essa espiral de escalada. Tentou recuar várias vezes, inclusive em 2022. E eles estão tentando fazer exatamente a mesma coisa com a Geórgia e, claro, com a Armênia, onde aparentemente já conseguiram capturar os círculos de tomada de decisão da elite. Porque essas pessoas não estão dispostas a construir pontes. Elas querem muros e fronteiras fortificadas. Então acho que é contra isso que estamos lutando. Para aqueles que defendem soluções neutras e de construção de pontes. Existe toda uma vertente do Ocidente que quer destruir essas pontes, porque elas não estão de acordo com seus interesses. Antigamente o Ocidente era Cramoros. Ele não compra de Berlim. Todos defendiam a ditadura de Berlim. It's a revolt que comes to you through a smoldering. Eles são contra esses muros quando eles impedem a expansão. Sim, absolutamente. Eles são a favor quando ajudam a fortalecer as coisas contra o inimigo. De qualquer forma, meus amigos, lamento que estejamos terminando em uma nota pessimista, mas muito obrigado pelo panorama sobre isso. Vou colocar links para os perfis de vocês dois na descrição deste vídeo e conversaremos novamente em breve. Pietro Zaccaria e Eli Khazradze. Muito obrigado. Obrigado, Pascal.